Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues. Olha para mim, pessoal, preste bem atenção nessa palavra. A Bíblia fala que essa aliança foi quando o povo saiu da arca. Amém? Às vezes Deus, o próprio Deus, Ele coloca diante de nós uma situação tal, mas aquela situação não é para a morte, não é para a minha vergonha, não é para a minha derrota, mas é uma situação que Deus levanta para me colocar à prova, para me provar. Ele me coloca à prova para me provar. Ele quer conhecer a minha capacidade. Amém, igreja? Ele quer conhecer a minha capacidade. Certamente Ele quer me dar algo muito maior. Diga glória a Deus. Ele quer me dar algo muito maior. E como Ele quer me dar, então primeiro Ele vai ver, através dos seus critérios, do que eu sou capaz. Do que eu sou capaz, Ele me bota à prova. Nós só podemos ser medidos quando nós somos experimentados, quando nós somos avaliados. Não é assim no colégio, na faculdade, nos cursos que fazemos, nós somos colocados à prova. Nós estudamos, depois vem as avaliações, vão me botar à prova. Será que eu aprendi mesmo? As avaliações é para ver se eu aprendi. Então vamos ver se ele aprendeu. Bota lá, vamos ver que nota ele vai tirar. Vamos ver se ele é regular, se ele é bom, se ele é ótimo ou excelente. Ou será que ele é o insuficiente? Então ele é reprovado. Mas Deus nos coloca a essa prova. Deus prega essa peça em cada ser humano. Por quê? Porque Deus quer nos dar o melhor. Então quando Deus determinou destruir o mundo com água, Deus estava muito triste com a humanidade. A humanidade não queria nada com Ele. A humanidade virou as costas para Deus. A humanidade só fazia o que dava na cabeça. Então Deus falou: vou destruir o mundo com água. Mas Ele olhou para Noé e viu Noé que era um sujeito diferente. Amém, igreja? Ele viu que Noé era um sujeito diferente dos outros. E a Bíblia diz que ele achou graça em Noé. Viu que Noé não merecia passar por aquela situação, que a humanidade através de Noé merecia uma chance. E é tão interessante isso, a gente imaginar essa coisa, porque não é só ler a palavra de Deus, é você meditar na palavra. Mas por que Deus não falou assim? Noé, faz o seguinte: vai para uma montanha tal que a água não vai alcançar você com a família. Deus podia ou não podia ter feito isso? Podia, mas Deus não fez. Por que Deus não disse: Noé, existe uma montanha que você vai subir com a tua família, leva tanto de comida, leva assim, e vai para lá, porque vai ser muita chuva. Vai chover 40 dias, e depois de 40 dias, a terra vai ter que secar. Porque depois de 40 dias de chuva, imagina você, a terra vai ter que secar. Não, mas Deus não fez isso. Deus botou Noé a uma prova. Disse: Noé, tu quer salvar tua família? Quero. Então você vai construir uma arca. E Noé foi construir uma arca segundo o que Deus determinou para que ele construísse essa arca. Imagina você, a luta que Noé passou, porque Deus ainda pediu mais. Eu quero um casal de cada espécie de animais. Imagina você
A luta que Noé teve, por isso que durou 120 anos. Irmãos, imagina aí no seu lugar. Imagina no seu lugar 120 anos. Noé podia ter desistido, podia ou não podia? Noé ter dito assim: eu estou cansado, eu não aguento mais. Noé não desistiu. Sabe qual é o nosso fracasso? O fracasso da humanidade de hoje é que ela não persevera por aquilo que Deus tem para dar para ela. Esse é o nosso problema. Não é só seu não, é o nosso problema. Nós não perseveramos pelo que queremos. Eu não persevero pelo emprego que eu quero, eu não persevero pela pessoa que eu quero, eu não persevero pela vida que eu quero, eu não persevero na presença de Deus para ganhar minha salvação, eu não persevero para Deus abençoar minha casa, para Deus me prosperar, para Deus me curar, eu não persevero. Hoje o ser humano está com a mente que o imediatismo está aqui, ó. Ele acha que tudo tem que acontecer como um passo de mágica. E o diabo, ele cria essa situação para que você possa viver uma vida de ansiedade. Que o casamento não é do jeito que eu quero, a minha vida não é do jeito que eu quero assim. A pessoa começa a viver uma vida completamente diferente da vontade de Deus. E então, por conta disso, ela não quer perseverar. E o diabo coopera, irmãos, o diabo coopera para que eu chegue a esse determinado denominador. Não dá mais. A minha solução é essa: não dá mais. Uns se matam, outros matam, outros desistem de ir para a igreja, outros desistem de buscar a Deus. Não tem perseverança. Agora imagina você, Noé, buscando durante 120 anos, porque ele queria salvar a família. Ele creu na palavra de Deus, ele creu que Deus ia destruir tudo aquilo ali. Será que o nosso problema é porque nos falta fé? Será que nos falta fé? Será que nós não acreditamos quando Deus fala que vai abençoar? Será que nós não acreditamos no que está escrito na Bíblia? Será que é isso? Será que esse é o nosso grande problema? A nossa ansiedade, o nosso imediatismo, será que esse não é o nosso grande problema? Com certeza sim. Imagina um chefe de família lutar 120 anos com poucos recursos ou sem nenhum recurso, mas obedecer o que Deus falou porque ele queria salvar a família. Olha o tamanho da justiça que Deus tinha que ter com esse homem. Quando nós nos submetemos a Deus, nós criamos automaticamente uma justiça a Deus. E a Bíblia diz que Ele é justiça, que Ele é amor, mas é justiça. A Bíblia fala que Ele nunca faltou com a sua justiça. Por que eu posso duvidar de Deus? Por que eu posso duvidar de ser fiel com o meu dízimo? Por que eu posso duvidar de ser fiel com a minha oferta, com meus votos? Por que eu posso duvidar de que eu vou na igreja e Deus vai salvar minha casa, vai me abençoar? Por que eu posso duvidar? Então, o grande mal está aí. A ansiedade me leva a ter dúvida do que a palavra de Deus diz. Não, Noé não teve ansiedade. Noé teve fé, que era Deus que estava falando, que foi Deus que falou. Então ele andou nessa fé com a sua família, com os seus filhos, com todo mundo ali. Andou na sua fé. Nós vamos construir a arca, nós vamos fazer o que Deus mandou, porque certamente o dilúvio vai acontecer, não vai escapar ninguém, e eu quero salvar minha família. Eu vou obedecer a Deus por isso, eu vou sacrificar a vida, nós vamos sacrificar. E tem mais. A Bíblia fala que quando terminou o dilúvio, que as águas secaram, a terra secou, Noé,
ainda foi construir um altar para Deus. Você pode observar que está aí no capítulo 8, versículo 20. Mas ainda foi construir um altar. E ali pegou o que tinha de melhor naquela arca, deu para Deus. Amém, igreja? Será que você faz isso? Será que você tem essa fé, tem essa coragem? Será que dentro de você está esse amor? Então, quando chegou aqui, Deus fez essa aliança. Deus botou tudo à disposição de Noé. Irmãos, Deus quer botar tudo à sua disposição. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus quer botar tudo à nossa, porque foi colocado no passado, Ele já colocou. Ele já colocou tudo à nossa disposição. Está tudo à nossa disposição. Mas eu pergunto, você tem crido? Se você tivesse crido, você não teria desistido de Deus. Se você tivesse crido, você estaria perseverando. Por quê? Porque você quer o cumprimento da promessa. Amém? Amém? Se você quer o cumprimento da promessa, então nada neste mundo pode fazer você abandonar a tua fé. Nada. Noé, 120 anos trabalhando, sacrificando para obedecer a Deus, porque ele queria a salvação da sua família. E olha o resultado, olha a justiça de Deus. Deus fez uma aliança. Olha o versos 3, que é que diz aqui, capítulo 9, versos 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, e tudo vos dou agora. Amém? Quem crê nisso, no que está escrito? Você crê no que está escrito? Levanta-se a mão. Quem crê? Pois é, porque ele diz: ó Noé, foram 120 anos de muita luta, de muita guerra, de muita perseverança, de muito sacrifício, de muita dor, de muito choro. Mas uma coisa é certa, Noé: agora é a hora que eu vou fazer uma aliança com você. E vou te deixar à disposição, à tua disposição, tudo que há na terra. Irmãos, porque Deus não criou o homem para vergonha. Deus criou o homem para que o homem brilhe, para que o homem possa testemunhar a sua grandeza. Mas isso é possível se eu fizer a minha parte. Se a minha parte, isso não é possível. Isso não é possível sem a minha parte. Ele fala assim no versos 4: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Quem é a descendência daquele povo? Quem é? Levanta a mão, quem é? Diga assim: somos nós. Levante a mão assim, diga: eu sou descendência dessa promessa, desta aliança. Pois é, nós somos descendentes. Então, por que me acho incapaz de alcançar aquilo que eu desejo no meu coração?
Será que não está faltando algo? Será que não está faltando que eu viva essa aliança? Porque quem vive essa aliança, ele vive na presença de Deus. Por quê? Esperando pela promessa que Deus me fez. Esperando pela promessa, crendo na promessa, sem desviar a fé, porque de fato eu quero a promessa. Diga glória a Deus. Só que para isso nós precisamos, nós necessitamos, como Noé, perseverar na presença dele e não deixar que nada me distraia. Eu tenho falado muito isso aos domingos aqui, distração, porque a distração nos leva a tirar o foco do nosso alvo. A distração nos leva a tirar o foco do nosso alvo. Essa é a preocupação que nós precisamos ter. Nós não podemos perder o nosso foco. Não podemos perder o nosso foco. Eu não posso deixar que a distração me faça perder o foco. Ainda que me aconteça, não, eu não estou proibindo de você se distrair. Não, você pode se distrair. Olha lá. Você pode se distrair, seja lá o que for, mas eu pergunto a você, não deixe essa distração tirar você do foco de Deus. Amém? Não deixa, você pode se distrair. Ninguém aqui vai virar um fanático. Não, eu não prego isso para ninguém. Eu prego que você não pode deixar que nenhuma distração faça você perder o foco. As distrações têm que existir, mas eu não permito que ela me tire o meu foco, aonde eu quero chegar, o que eu quero com Deus. Por quê? Porque eu quero que Deus me abençoe. Deus abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu quero minha salvação para mim, para minha família. Por isso a distração, elas vão existir na minha vida, mas se distração tal pode me tirar do foco, então eu vou deixar essa distração de lado. Vou uma outra distração, mas sempre lembrando, eu não posso perder o foco, eu não posso sair da presença do meu Deus. Por isso que ele falou aqui, né? Versos 9: eis que estabeleça a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então Deus não fez uma aliança somente com Noé. Essa aliança também é com a descendência, ou seja, com todos quantos nasceram de lá para cá. Essa aliança está aí. Nós só temos que renovar a nossa aliança. Não podemos deixar de renovar, porque às vezes o que está acontecendo é a falta da afirmação da aliança. O mal tem prevalecido na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu tenho estado sem essa aliança. No momento que você firmar essa aliança e perseverar nela, você vai ver. Preste bem atenção. No momento que você fizer essa aliança e perseverar nela, você vai ver. E perseverar nela, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver os males se desfazendo. E o que é bom de Deus vindo até a tua vida. Quem crê dessa forma, fique de pé no nome do Senhor Jesus.